O que temos apresentado no altar do Senhor? Esse é o estudo de número 959 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus maravilhoso te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia Sagrada nos mostra diversos personagens que levantaram altares ao Senhor e ofertaram preciosidades neles. Vamos ao nosso tema, o que eu tenho apresentado no altar do Senhor. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 24, que é uma fala do nosso Senhor Jesus, que diz: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Altar é uma estrutura feita de terra, de pedra, de madeira, sobre o qual ofereciam um sacrifício, ofereciam uma oferta ao Senhor. Pode simbolizar a adoração, a consagração, sacrifício e lugar onde invoca-se o nome do Senhor. E a Bíblia menciona sobre vários altares, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos mostrando o que foi apresentado em cada altar. Eu quero começar falando um altar construído por Noé. Gênesis capítulo 8, verso 20 diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-o sobre o altar. Segundo os estudiosos da Bíblia, Noé e a família dele ficaram cerca de 370 dias, mas após Noé sair da arca com a família, ele construiu um altar aonde ele ofereceu a gratidão dele, ele demonstrou a gratidão dele ao Senhor por ter sido salvo juntamente com a família das águas do dilúvio. Esse gesto de Noé muito agradou ao Senhor. Gênesis capítulo 8, verso 21 diz: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Mas observe que Noé, ele ofereceu ao Senhor um holocausto sobre o altar, aquele altar que ele construiu, e o aroma que o Senhor sentiu foi agradável. Como disse o nosso versículo, o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Louvado seja Deus! Noé, ele adorou ao Senhor, e através daquele gesto, através daquela adoração, o Senhor aceitou o sacrifício feito por ele e ainda fez promessa. Gênesis no capítulo 9, verso 1 diz: Deus abençoou a Noé e seus filhos, determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Noé não construiu o altar para ser abençoado por Deus, ele fez o altar para demonstrar gratidão e adoração ao nosso Deus. Quantas pessoas querem ir até o altar, querem fazer altares, mas para receberem bênçãos do Senhor? Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. O segundo exemplo que eu quero falar é sobre Abraão. Abraão, ele construiu 4 altares ao Senhor e vamos comentar sobre cada um. O primeiro que eu quero falar é sobre um altar lá em Siquém. Após Abraão sair da terra dele, deixando a parentela dele, obedecendo a voz do Senhor, assim que chegou em Siquém, ele edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 12, verso
verso 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, um altar que pode ter sido em demonstração também de gratidão, de adoração. Ele recebeu uma linda promessa, pode ter sido uma demonstração de fé, demonstrando que ele creu na promessa do Senhor, mas também pode ter sido um reconhecimento pela revelação do Senhor a ele. Vamos ver agora o altar que ele construiu em Betel. Quando ele saiu de Siquém, ele foi para Betel e ele construiu um altar aonde ele invocou o Senhor. Gênesis capítulo 12, o verso 8 diz, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Um altar onde ele invocou o nome do Senhor. Ele estava vivendo na dependência de Deus, ele precisava de direcionamento, ele precisava do Deus provedor prover na vida dele, porque naquele lugar tinha fome. E Abraão desceu ao Egito. Abraão, ele construiu também um altar lá em Hebrom. Logo após Abraão se separar de Ló, o Senhor aparece a ele e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 13, o verso 14, o verso 15, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Imagina, Abraão estava vivendo na dependência de Deus. Abraão, ele tinha comunhão com Deus. Abraão, ele cria nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 18, e Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Esse altar nós podemos chamar de altar da comunhão, de altar da dependência de Deus, mas ele também edificou um altar em Moriá. Deus colocou Abraão à prova e Deus pediu a ele o filho dele, pediu Isaque. Abraão, em tudo ele obedeceu ao Senhor, e lá no Moriá ele construiu um altar. Gênesis capítulo 22, verso 9, que diz, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Era um altar onde Abraão estava entregando ao Senhor o que mais era de precioso para ele, o que ele tinha de mais importante, um altar de entrega. Ele entregou ao Senhor Isaque. É um altar de entrega total. É isso porque ele creu no poder do Senhor, ele creu na fidelidade, na bondade do Senhor. Hebreus capítulo 11, o verso 17 ao verso 19 diz, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O nosso pai da fé está nos ensinando, está nos dando o exemplo de viver por fé, de viver na dependência de Deus. O altar de Moriá é o altar mais famoso, porque é lá onde Abraão
provou a fé dele, provou a dependência dele, provou a confiança plena que ele tinha no Senhor, o altar de entrega total. A Bíblia nos fala que nós temos que viver uma vida de renúncia, e é renúncia dia após dia, para podermos caminhar com o nosso Senhor. Isaac, o filho de Abraão, ele também construiu um altar, e lá neste altar ele invocou ao Senhor. Gênesis capítulo 26, verso 25 diz: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Esse altar pode simbolizar o altar da gratidão, o altar da superação, porque o Senhor apareceu a ele em visão ou em sonho e lhe fez promessas. O Senhor encorajou a Isaac. Gênesis capítulo 26, verso 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Dá para você parar para pensar? É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, é o nosso Deus. Quando Isaac estava naquela terra, na terra da peregrinação, ele estava lá em Gerar, ele tinha recebido daquele povo, daqueles habitantes, a hostilidade. Os pastores de Gerar, eles eram homens hostis, homens agressivos, homens briguentos, mas Isaac também tinha recebido a promessa de Deus, ele tinha vivido o milagre, ele abriu os poços que tinham sido entulhados pelos filisteus, os poços que Abraão tinha feito, e aqueles poços jorraram águas, e até mesmo água viva. Deus proveu para Isaac água, Deus abençoou a Isaac. Gênesis capítulo 26, verso 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra, louvado seja Deus. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, mas o que você for apresentar ao Senhor, não apresente para ser abençoado por ele, mas apresente em gratidão, em reconhecimento por quem ele é, por quem é o teu Deus. E você vê que Jacó, o outro patriarca, o neto de Abraão, o filho de Isaac, ele também construiu o altar, e eu quero falar sobre o altar que ele construiu em Betel. Ele construiu alguns altares ao Senhor. Quando ele partiu da casa dele, abençoado pelos pais, ele fugindo de Esaú lá no caminho, entre Berseba e Harã, já cansado, Jacó pega uma pedra e ele faz dessa pedra um travesseiro, e naquela noite ele teve um sonho. Gênesis capítulo 28, verso 12, verso 13, ele diz: sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Imagina, Jacó agora estava recebendo a promessa de Deus, a mesma promessa feita a Abraão e a Isaac, promessa de bênçãos, de proteção, de prosperidade, de multiplicação. E Jacó ofereceu o azeite ao Senhor. Gênesis capítulo 28, verso 18 diz: então levantou-se Jacó pela madrugada de manhã e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs de coluna e derramou azeite em cima dela. O azeite era algo muito precioso, servia para iluminar, para ungir o corpo, e até mesmo como remédio. Poderia ser o bem mais precioso
precioso que Jacó estava tendo naquele momento, mas ele ofereceu ao Senhor. Mas também a gente vê que azeite simboliza unção. O azeite também simboliza unção e a gente sabe que é um dos símbolos do Espírito Santo, mas Jacó naquele momento, ele fez um voto de fidelidade ao Senhor. Gênesis capítulo 28, verso 20 e verso 21. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Jacó estava fazendo voto de fidelidade em servir ao Senhor. E no versículo seguinte fala que Jacó fez um voto de dar o dízimo. Aquela coluna que tinha sido o travesseiro de Jacó agora poderia ser vista como um altar onde Jacó, ele assumiu um compromisso com o Senhor. Louvado seja Deus. E vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento existe menção a alguns altares construídos, mas eu quero falar sobre um altar de reconciliação. Mateus capítulo 5, verso 23 ao verso 25, que diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha como Deus é tremendo, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha ainda o que Deus fala: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo, precisamos andar no Espírito Santo, sendo tocado por ele, tendo sensibilidade ao ouvir a voz dele, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos ter raiz de amargura no nosso coração. Hebreus capítulo 12, o verso 14, o verso 15 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. A mágoa, ela entra como uma pequena semente que se torna uma árvore enorme, com raízes profundas, e nos separa da comunhão com nosso Deus e também nos separa da comunhão com os irmãos. Nós não podemos e nós não devemos pagar mal com mal. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 17 e verso 18: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. É importante você entender, nós devemos nos esforçar para vivermos em união, para vivermos em comunhão, devemos nos esforçar para perdoarmos, devemos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero, mas como nós vimos, em santidade ao Senhor. Eu vou concluir, eu vou te fazer uma pergunta: o que você tem apresentado ao Senhor? O que você tem apresentado no altar ao Senhor? Lembra? Foi a minha pergunta ao iniciar este estudo, e nesse estudo nós aprendemos que Noé apresentou a gratidão e a adoração. Abraão apresentou fé, ou seja, uma confiança plena, apresentou dependência total e apresentou renúncia. E nós podemos lembrar de Isaac. Isaac apresentou a gratidão pela provisão de Deus. Jacó apresentou um compromisso de fidelidade, e Jesus nos ensina a apresentarmos o perdão e buscar a reconciliação com os nossos irmãos. Infelizmente, muitos só têm apresentado as suas necessidades e têm se esquecido de apresentar fé, confiança, perdão, dedicação, compromisso.
fidelidade, gratidão e renúncia. Precisamos estar buscando ao Senhor, servindo ao Senhor com sinceridade. Precisamos estar com a nossa vida colocada no altar do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para você se inscrever e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.